o profeta Elias ele encontra com Acabe, e Acabe, que estava cegamente, estava de uma forma estúpida, faz uma acusação muito grave contra o profeta Elias. Ele diz: és tu, ó perturbador de Israel. Olha que interessante, o rei estava em uma depravação, o rei estava pecando de uma forma desenfreada, e ele chama Elias, o profeta, de perturbador de Israel. E o que eu acho interessante é a resposta que o profeta Elias dá para ele. Ele diz: olha, eu não tenho perturbado Israel, mas você e a casa do seu pai. Isso mostra algo que eu acho interessante destacar, que a casa do pai de Acabe era quem? Era Jeroboão, um homem idólatra, não dócil. Era Ori, o seu pai, que era o mestre da maldade, e Acabe, o pior de todos, o príncipe das maldades. Então, a gente vê que o pecado de Acabe gera um pecado, calamidade. O seu coração e o coração de Jezabel são endurecidos, assim como foi de Faraó quando Deus envia as pragas. E naquela calamidade, o coração deles são endurecidos ao ponto de chamar o profeta Elias de perturbador de Israel. O verdadeiro profeta, ele sempre vai ser um perturbador da paz mundial. Sabe por quê? Porque o verdadeiro profeta, ele combate contra o pecado. Ele combate as coisas que são contra as ordens de Deus. Esse é um verdadeiro profeta que fala a verdade. Ele não fala algo para agradar o povo, ele não amassageia o ego de ninguém, ele fala a verdade. Precisamos que Deus levante cada vez mais profetas que falem a verdade para as pessoas, que falem a verdade para o povo, que não iludam, que não enganam as pessoas. É isso que nós estamos precisando nos dias odiernos, ou seja, nos dias atuais. Profetas de Deus, canal de bênção, porta-voz do nosso Senhor Deus. O pecado de Acabe, a gente percebe que gerou esse pecado calamidade. Algo que eu acho interessante destacar é quem são os perturbadores hoje do Evangelho. São aqueles que se levantam no Brasil e no mundo com suas falsas profecias, com as suas falsas filosofias, invenções humanas, e querem que os cristãos acreditem nisso. Líderes religiosos que só olham para o seu próprio umbigo, líderes que só querem se enriquecer às custas dos outros. Muitos grandes templos são feitos no mundo, dizendo que pregam um evangelho, cuidam mais dos templos do que das pessoas. Infelizmente, a igreja no Brasil hoje, ela tem ouro, ela tem prata, mas ela não tem poder para dizer para o paralítico: levanta e anda. Muitas igrejas são assim. O evangelho de hoje virou um evangelho sem sacrifício, um evangelho sem cruz, um evangelho sem renúncia. É o evangelho do oba-oba, é o evangelho do show, é o evangelho que não pregam a palavra, se prega só algo motivacional. Devemos pregar a palavra, devemos viver a palavra, devemos crer na palavra. Muitas igrejas hoje falam: Deus vai te libertar do pecado, mas eles próprios estão escravizados pelo pecado. Olha, Deus vai salvar, sai gritando e até mesmo pregando na rua, como faziam os fariseus. Os fariseus faziam isso. Jesus falou: olha, vocês estão fazendo deles 2 vezes mais filhos do inferno.
Muitos hoje pregam um evangelho que não é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos falam, olha, venha para a igreja do jeito que você está. Aqui você vai aprender a falar mal da liderança. Aqui você vai aprender a amar. Não. Eles dizem, aqui você vai aprender a odiar o seu irmão sem motivo algum. É esse evangelho que está hoje sendo pregado em muitas igrejas. As pessoas ganham para si, ela não ganha a pessoa para Cristo. Infelizmente, é o que muitos estão fazendo hoje. É o que muitas igrejas estão fazendo. Líderes estão disfarçados em peles de ovelhas, mas são lobos devoradores. Muitos estão disfarçados de anjo de luz, que nós prestamos atenção neste evangelho que está sendo pregado hoje, que estão renunciando à palavra, trocando a palavra por frases motivacional. Infelizmente, é isso que está acontecendo na igreja hoje. Devemos nos levantar e sempre nos posicionar a favor do reino de Deus. Aleluia! Esse evangelho que está pregando hoje, tenha certeza de que não é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos saem na rua gritando, pregando, chamando a atenção para si. Quantas lives a gente vê hoje? Alguns fazendo com sinceridades, mas outros querendo popularidades, outros lutando incansavelmente, querendo a fama, querendo o enriquecimento. Esse não é o evangelho verdadeiro, não. Não é o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esses são os perturbadores que querem ser tratados como artistas de Hollywood. Esses são as pessoas que estão enganando o povo e estão enganando a si mesmo. Esses são os perturbadores da igreja. Devemos nos levantar, nos posicionar a favor do reino de Deus, pois ainda existem líderes que não se corrompeu, existem líderes que estão firmados na rocha do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sim, e é